Momento do Brinde, com Susana Parelli. E aí, Susana? Oi, Sandemberg, Cássio, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Susana. Susana vai nos falar sobre uma aula de harmonização entre vinho e comida. É isso aí. Eu participei de uma degustação na quarta, que repete hoje, sexta-feira, e aí quero comentar e dar uma dica para vocês. Essa harmonização foi feita por um sommelier francês, que é o Mathieu Longuery, que ele está aqui no Brasil por uma série de masterclass exatamente sobre vinho e comida. O Mathieu, ele é um Master Sommelier, que é um título bastante exclusivo no mundo do vinho. De vez em quando a gente fala de Master of Wine, mas o dele é um Master Sommelier, que é um título que você faz uma série de provas, de degustações. Esse título é concedido desde 1969, ou seja, tem mais de 50 anos, e até hoje menos de 30 profissionais do mundo conquistaram esse título, ou seja, tem que ter muito estudo, muita dedicação, e o Mathieu é um deles. E tem, assim, já que eu comecei a falar de Master Sommelier, tem até um documentário que chama SOM, S-O-O-M, que conta o dia a dia de 4 sommeliers que estudaram para esse concurso, e aí dá para o ouvinte que quiser assistir, super vale a pena, e dá para ter uma ideia de como é difícil conquistar esse título. Mas voltando ao Mathieu, que é um francês que está aqui no Brasil. Eu estava falando com ele, primeiro assim, ele é de Bordeaux, que é a terra do vinho, né, na França, né, super renomada essa região, mas ele fala o seguinte, que ele foi estudar vinho na Inglaterra, porque segundo ele não dá para aprender vinho em Bordeaux, porque lá todo mundo já sabe. Então, assim, para você ter conhecimento, ter a diversidade do vinho, é melhor migrar para a Inglaterra, que é um país mais assim, aberto para vinhos de todos os lugares e não apenas o vinho francês de Bordeaux. E hoje em dia ele trabalha na Le Cordon Bleu, na filial em Londres, porque a Cordon Bleu é uma escola francesa, fundada há mais de 100 séculos atrás, de estudo de gastronomia. E a apresentação que eu assisti, que eu gostei bastante, foi uma masterclass, que é o que se repete hoje à noite. São 5 pratos combinados com 5 vinhos. E 5 pratos, assim, o ouvinte não pensa assim que vai comer demais. São porções bem pequenininhas, porções para degustação. E a cada prato, ele vai explicando por que combina. Então, por exemplo, a combinação que eu mais gostei foi um cordeiro ensopado com cuscuz marroquino, legumes e frutas secas. E que ele harmonizou com um vinho brasileiro, que é um Touriga Nacional, de uma vinícola que chama Irrabene, que fica lá na Serra Gaúcha. E aí ele vai mostrando, ó, o Touriga Nacional tem esse tanino que é um pouco mais macio, que vai combinar com o cordeiro, o cuscuz soma, né, combina com a acidez do vinho. Ele vai fazendo esse exercício que eu achei muito interessante. E ele foi falando esses conceitos que a gente fala, que às vezes, né, fica meio, o que é a acidez do vinho? Ele vai mostrando na comida como é que dá certo. Então, por exemplo, começou com uma salada de pera, queijo de cabra, com uma vinagrete trufada e mel, que combinou com um vinho branco, que é um Vernate de San Gimignano. Aí depois teve uma brandada de pirarucu, que é o peixe amazônico, com uma muqueca, né, também tempero dendê e tudo mais, e que ele pôs um chardonnay, mas não um chardonnay chileno, mas não um chardonnay qualquer, um chardonnay que tem uma proposta um pouco mais mineral, porque segundo ele isso combina com o molho, com o dendê. Então ele vai fazendo esse exercício e a gente vai entendendo por que alguns vinhos combinam mesmo com comida e outras comidas não combinam com vinho. E além dessa harmonização, eu tive a chance de conversar com ele. E, por exemplo, ele é adepto, que para a gente acha que é quase impossível de combinar, por exemplo, de carne vermelha com vinho branco. Aí eu até falei para ele, mas Mathieu, não combina, o tanino da carne vai brigar o tanino do vinho vai brigar com a proteína da carne. Ele fala, não, Susana, combina, tenta pôr um molho de ervas e faz essa experiência. Eu até brinquei com ele, falando que eu ia fazer, que é comer um assado com esse molho, por exemplo, chimichurri, que tem bastante verdinhos, vamos dizer assim, que ele acha que cabe com um vinho branco mais estruturado. Então, é legal esse exercício de testar comida e vinho e ver o que funciona.
Essa última masterclass dele de hoje, ela acontece às 19h lá na Le Cordon Bleu, que é uma escola que fica aqui em São Paulo, em Pinheiros, e custa R$ 200. A participação, né? É Le Cordon Bleu. Isso, Le Tá Cordon. certo. Uhum. E aquele vinho brasileiro que você citou, como é que é mesmo? Ele é um Touriga Nacional e a vinícola chama, eu sempre erro falar o nome dele, é Iribarren, que é I- Iribarren. É uma vinícola pequena lá da Serra Gaúcha que faz coisas bem interessantes. E no caso é um Touriga Nacional, que é uma uva portuguesa, mas foi plantada lá na Serra Gaúcha. Tá certo. Suzana Barelli, obrigado, Suzana. Até. Até. Até mais.